mas o Mestre anunciou, enviou um Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria suprida ser o berço do perdão, e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Obrigada, Ricardo. Bem-vindo a mais uma reunião pública via internet, todo mundo em casa. Vamos rogar a espiritualidade que possamos realizar essa reunião da melhor maneira possível. Lembrando a vocês que nós precisamos da garrafinha com água para fazer a fluidificação na hora da prece final, tá bom? A escala de trabalho dessa noite de hoje. Me chamo Joana Dark, a leitura do Evangelho é o capítulo 17, o item capítulo 17, Sede Perfeitos, o item é o item 3, o Homem de Bem. Quem vai estar fazendo a leitura para nós é o nosso colega de trabalho, Edmilson. A prece inicial, para a gente dar o pontapé inicial ao nosso trabalho, a nossa amiga Rose. E o palestrante da nossa noite de hoje está o nosso amigo, companheiro de trabalho, trabalhador da nossa casa, Edmur. Seja bem-vindo, Edmur, mais uma vez. É muito bom estar aqui com você, tá bom? E no nosso passe virtual, com a fluidificação das águas e a prece de encerramento, será a nossa companheira Natália, que vai estar fazendo o passe e o encerramento para nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia fazer, se não deixou escapar voluntariamente uma oportunidade de ser útil, se ninguém tem do que reclamar dele, e, por fim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizesse a ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e sabedoria. Sabe que nada acontece que ele haja sua permissão. E submete-se em tudo à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Que assim seja, irmãos. Vamos nos preparar para fazer a prece inicial. Eu peço a todos que estejam sentados ou deitados, que procuram relaxar o corpo, respirando profundamente, aproveitando esses momentos de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar, e vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, que está sempre do nosso lado, nos auxiliando, e vamos agradecer a todos eles. Agradecer essa grande oportunidade que nós temos de estarmos aqui essa noite, mais uma vez, nesse trabalho bendito, onde com toda certeza, quem está à frente desse trabalho é o nosso querido Mestre Jesus. Por isso vamos agradecer ao nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro de todos os instantes,
a equipe da espiritualidade que toma conta desse trabalho bendito, agradecer a todos eles, demonstrar a gratidão, deixar o nosso coração pleno de gratidão e rogar sempre ao nosso Mestre, que Ele esteja sempre ao nosso lado, nos auxiliando em todos os momentos da nossa vida, que Ele possa hoje estar conosco durante todo esse tratamento e esclarecimento. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos e rogamos que permaneça sempre ao nosso lado. Graças te damos, que assim seja, hoje, agora e sempre. Graças. Obrigada, Dona Rose. E agora, meus irmãos, eu passo a palavra para o nosso amigo Edmur, para estar falando conosco. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Prazer estar aqui, né, mais uma vez, conversando com amigos, companheiros de doutrina, de ideal, né, e acho que, assim, é uma oportunidade única que nós tivemos, né, dessa possibilidade de a gente falar agora em qualquer lugar onde a gente estiver, né, a gente pode participar das reuniões públicas ao vivo, assim, né, então é tão importante a gente poder fazer isso, e esse tema de hoje que foi proposto é um tema interessante que ele me acompanha, assim, parece para onde eu vou, ele me acompanha, né. Eu cheguei em Goiânia em 2005, eu vim, eu sou aqui de Goiás mesmo, mas morei muito tempo em Minas, fui para o Maranhão, né, e aí em 2005 eu me mudei para Goiânia, e a minha esposa, a Andréia, né, também trabalhadora do Segal, ela sempre foi trabalhadora espírita, desde os 12 anos ela é evangelizadora, né, e nós viemos de lá para uma casa nova, né, descobrimos o Segal e, né, entramos no Segal e tinha a proposta da gente fazer os cursos da casa, né, independente de onde a gente viesse, a gente tinha começado o começo, né, e ela, como trabalhadora e tudo, nós passamos por um levantamento lá, falar, então, ela foi direcionada para o primeiro curso, né, que na época chamava Noções Básicas. E aí, na minha vez, eu não tinha o mesmo conhecimento dela, como não tem até hoje, o mesmo conhecimento espírita, tudo, passei pela mesma entrevista e não sei por quê, me direcionaram direto para Reforma Íntima. E ela ficou assim, falou, mas como que é isso, né? Eu já estou quanto tempo no Espiritismo, vou começar desde o início aqui, você já vai direto para Reforma Íntima, que negócio é esse? Falei, não tem culpa nenhuma, passei pelo departamento lá e me direcionaram para Reforma Íntima. Bom, essa história foi interessante porque eu não saí mais desse curso. Vira e mexe, eu sou direcionado para Reforma Íntima. Então, nós terminamos os cursos da casa, né, entramos na escola de médiuns, e vira e mexe me colocavam para dar o curso de Reforma Íntima. Estou eu aqui de novo, falando com vocês, depois desse tempo todo, né, faltou um palestrante, falou, hoje vai ter que ser você mesmo. Então, beleza, qual que é o tema? Reforma Íntima. O que será, né? Certo, eu estou precisando disso muito mesmo, né? Mas é um tema, assim, sem dúvida, muito gostoso de falar e que faz parte da nossa proposta, né? A gente vai falar rapidinho aí, mas esse tema é inesgotável e traz para a gente diversas reflexões que a gente poderia falar aqui, sei lá quanto tempo, né? Mas nós vamos manter o horário, viu, pessoal? Não se preocupem que nós vamos fazer o nosso horário em meia hora e pronto, tá? E aí tem uma frase do Chico, assim, que é muito interessante, que traz para a gente essa reflexão, né, que é muito conhecida de todos, né, que ele fala o seguinte, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, né, tem jeito, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, Reforma Íntima é isso, né, o que passou, pessoal, passou, agora é começar, é trabalhar em cima disso, né, daquilo que a gente tem de proposta. E o nosso caminho no Espiritismo, no Cristianismo, é basicamente o mesmo, né? Lógico que cada um tem sua história, todos têm a sua história individual, somos indivíduos, claro, né? Temos a nossa história, mas a proposta é a mesma. E qual é a proposta? Se a gente pegar uns 5 itens importantes aí, a gente vai pensar o seguinte, ó,
ser melhor hoje do que ontem e buscar amanhã ser melhor do que hoje. Parece que é uma coisa lógica, né? Mas é algo fundamental para a nossa reforma íntima. Então nós precisamos ser melhor hoje do que ontem. Não é melhor do que o outro, não é melhor do que o São Francisco, do que o Chico Xavier, não é essa a proposta. É ser melhor do que eu fui ontem. E buscar amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Buscar errar menos, acertar mais. Vejam se não são propostas lógicas e que todos buscam. Esforçar pelo domínio das más inclinações, das más tendências. Então, esse ponto é fundamental. Transformar moralmente, perdoar, praticar a caridade, amar ao próximo como a si mesmo. A gente observa esses pontos, eles são todos para nós pontos pacíficos, vamos dizer assim. Mas as etapas que a gente cumpre para realizar isso, elas também são muito parecidas. Todos nós passamos por uma etapa. Primeiro é o despertar. Alguns vêm através da chegada na casa espírita, das diversas formas que a gente chega na casa espírita. Por dificuldade, né, ou por uma dor que a gente está passando, por curiosidade. Diversas maneiras, esse é o primeiro passo. Mas não precisa ser no espiritismo especificamente, né? A gente está falando aqui porque somos espíritas, estamos na mesma proposta. Depois desse primeiro passo, que é conhecer aquela religião, né, no nosso caso o espiritismo, nós vamos aprofundar um pouco mais. Conhecer a doutrina de um modo geral, a doutrina espírita. E aí a gente vai se encantando, primeiro pela riqueza dela. As inúmeras posições, a literatura riquíssima que o espiritismo traz para a gente, as diversas reflexões, tanto na parte científica, filosófica, religiosa, então a gente se encanta com isso. E aí a terceira etapa é quando o espiritismo ele brota dentro de nós. E aí, só o estudo ele não parece que ele não nos abastece mais. Nós precisamos fazer alguma coisa a mais do que isso. E isso é constante. Isso não é um ponto que você chega, por exemplo, eu vou fazer o primário, depois vou para o ensino médio, depois faço uma faculdade, faço uma pós-graduação, faço um MBA, pronto, tá bom. No espiritismo não tem isso. É constante. Porque a mudança, ela é interna, e a gente vai entender um pouquinho a respeito disso, né? Então, nós temos a primeira etapa, que é chegar das mais diversas maneiras, conhecer, aprofundar e vivenciar. Isso é constante, pessoal. Isso é constante, né? E uma pergunta que vem pra gente, assim, sempre me perguntavam, quando eu estava, às vezes, na sala do tratamento espiritual, lá do Reforma Íntima, né? E a gente colocava isso, por que fazer? Para quê? Ou por que fazer? Por que fazer a reforma íntima? Né? Então nós temos 3 citações de Jesus do porquê fazer. As 3 estão em Mateus. Mateus capítulo 5, depois capítulo 7, item 3, e no mesmo capítulo 7, no item 24, ele fala. Lá no capítulo 5, ele fala o seguinte, Mateus escreve, é o que Jesus falou, claro, né? Então, ele fala o seguinte, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Olha se não é uma reflexão fantástica para a gente entender por que fazer reforma íntima. Jesus recomenda para a gente. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E ele continua lá no capítulo 7, versículo 3. Ele fala o seguinte, por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Então ele observa e fala para a gente, amigo, preocupa com você, com a sua reforma íntima. Preocupa com o seu irmão, não. Não preocupa com aquilo que ele está fazendo de errado. Aquilo é problema dele. Preocupa com você. Você tem uma trave na sua frente, está preocupado com a palha lá do companheiro? Então, e ele volta a falar, Jesus, né, eu acho que está bem colocado, né? Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática,
é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele fala para a gente que é fundamental seguir aquilo que ele falou para a gente. Mas, complementando, né, o que Jesus falou, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, né, Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta. E os espíritos, logicamente espíritos superiores, respondem para Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. Então, meus irmãos, os espíritos complementam o que Jesus traz para a gente dessa necessidade. É o nosso objetivo aqui encarnados. É ser perfeito, é se desenvolver, é nos desenvolver constantemente. Esse é o objetivo, né? E quando nós somos pais, mais ainda. Porque nós temos a responsabilidade de auxiliar os nossos filhos. Porque nós temos essa responsabilidade de viver em sociedade, né? É uma missão que nós temos. E é muito importante, pessoal, para que a gente reflita dessa necessidade que nós temos. Lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que a irmã traz para a gente, ela coloca o seguinte: se não existisse trabalho redentor na vida espiritual, as almas teriam que reencarnar com brevidade, porque não suportariam o nível mental das recordações e perturbações do arrependimento. Então, meus irmãos, nós não evoluímos somente aqui. Essa encarnação que nós temos aqui, ela é uma parte da nossa evolução, da nossa jornada infinita. Quantas e quantas encarnações nós já passamos realizando. Então, é algo que eu sempre falo, assim, que toca meu coração, né? Que essa é a nossa melhor encarnação. Se nós estamos evoluindo constantemente, olha que bênção que nós recebemos. Nós estamos no nosso melhor momento. Nós já fomos ruinzinhos, hein? Nós já fomos bem ruinzinhos. Hoje estamos melhor. Temos nossas dificuldades diversas, com certeza, senão não estaríamos aqui num planeta de provas e expiações. Temos, né? Mas nós estamos melhores que estávamos. Então, é algo que a gente precisa trazer para dentro do nosso coração, né? Nesse mesmo livro, a irmã traz para a gente: a natureza nos leva ao esquecimento do passado exatamente para aprendermos a redescobrir em nosso mundo interior as nossas razões profundas dos nossos procedimentos, através da análise dos pendores, impulsos, interesses e atrações que formam um conjunto de nossas reações denominadas tendências. Então, essa encarnação, meus irmãos, traz para a gente a oportunidade de nós nos conhecermos. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos constantemente nos conhecer, né? Porque tem uma outra pergunta também que a gente se faz, né? Primeiro a gente pergunta por quê, mas depois a gente pergunta para que fazer a reforma íntima. Então, tá lá também na Reforma Íntima Sem Martírio, né? Então, para que a gente vai fazer? Ela fala para a gente o seguinte: quem está na reforma interior tem um referencial fundamental para se autoanalisar. Ao longo da caminhada educativa, um termômetro das almas que se aprimoram inevitavelmente. Quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, o prazer de viver. Então, para que fazer a reforma íntima? Resumidamente, para que a gente possa ser feliz. Para que a gente possa ser feliz. Será que tem algo mais importante, algo que a gente queira mais do que ser feliz? Então, todos nós buscamos a mesma coisa, né? E muitas das vezes a gente se pergunta: o que será que está errado em nós? Que a gente precisa melhorar, né? Onde será que a gente vai
buscar isso aí. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, o Kardec pergunta, né, para os espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Ou seja, de que maneira que a gente está buscando a felicidade, não é isso? Como que a gente vai ser feliz? Kardec pergunta para os espíritos e os espíritos respondem objetivamente: conhece-te a ti mesmo. Parece meio uma resposta assim muito vaga, né? Como é que é isso, né? E Kardec insiste na pergunta, né? Mas como é que é isso, né? E aí os espíritos respondem através de Santo Agostinho, né? E fazia o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Ou seja, é muito simples. A gente rever o que a gente fez. O que eu fiz de errado hoje? Mas a gente precisa voltar lá no início dessa nossa conversa, no início da palestra. Um dia de cada vez. Ser melhor do que eu fui ontem. Não melhor do que o Santo Agostinho. Não ser melhor do que aquele Jesus Cristo. Não é isso. É ser melhor do que eu fui. Né? Senão a gente desanima, né? Então nós temos que buscar dia após dia. Dia após dia. Então, o que será que nós precisamos mudar? Né? Vamos pensar assim, a reforma íntima é o primeiro passo para que o ódio, a raiva, o remorso, a vingança se transformem em amor. O amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensina sempre. Então, essa reforma íntima que a gente propõe, que o Espiritismo traz para a gente, né, é esse primeiro passo que a gente precisa dar. Difícil, pessoal. A gente sabe que é. Dificílimo. É algo que a gente vai resolver numa tacada só, como diz o outro? Com certeza não, né? Mas nós precisamos começar. Né? Então, ele coloca, lá em Emmanuel, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para a gente, Emmanuel fala para a gente, né? Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo da humanidade enxergar sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente o expilais, expurgais dos vossos corações. Então, onde a gente tem que atacar? Nós temos que atacar o nosso egoísmo. E aí é brabo, né, pessoal? É difícil, hein? Atacar o nosso egoísmo não é fácil. Porque geralmente a gente pensa em primeiro lugar na gente, né? E em segundo lugar também na gente. Então nós precisamos eleger prioridades. E aí a gente recebe esse presente, que muitas vezes a gente acha que não é, né? Que é o sofrimento, que são as dificuldades. Que mostra pra gente constantemente a necessidade da gente fazer isso. Da gente trabalhar o egoísmo. A gente recebe a família, né? E na família, às vezes, a gente recebe pessoas com mais dificuldades, que a gente tem dificuldades. A gente recebe no nosso trabalho aquele companheiro mais difícil. Então, o egoísmo é algo que nós precisamos atacar. Paulo fala pra gente lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Paulo fala o seguinte: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Vocês já viram isso? E muitas vezes a gente faz isso. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por que será que isso acontece? Né? Por que será que a gente faz isso? Então, essa reforma íntima, ela precisa ser considerada para nós como uma melhoria. E não como uma anulação das coisas ruins ou consideradas ruins que a gente fez. Apagar aquilo de ruim que a gente fez, a gente não vai conseguir.
e nem pode, porque é a base do que nós somos hoje. Hoje nós somos esse conjunto de coisas boas e ruins que nós já fizemos. E muitas coisas ruins que a gente fez são fundamentais para ser a pessoa que a gente é hoje. Né? Então, esse aperfeiçoamento gradativo, que o objetivo é a nossa felicidade, ele precisa considerar tudo isso que a gente viveu. Então, nós não podemos jogar fora aquilo que a gente fez, né, de ruim. É algo importante. Então, logicamente que a gente precisa utilizar algumas ferramentas para chegar nesse objetivo. E uma dessas ferramentas é a mudança dos nossos hábitos mentais e comportamentais. Então, é necessário que a gente deixe algumas coisas de lado, né? A gente fala o seguinte, nós precisamos mudar de fase, é aquele jogo, né? Então, a gente começa num joguinho, e tem aquela fase bem facinho, né? Aí a gente passa ela. Aí vem uma mais difícil. A gente fica louco para terminar aquela fase. Por quê? Porque a gente voltar lá no início, a gente não quer começar tudo de novo, aquelas bobagens, tem coisa que a gente nem quer mais fazer. Mas é necessário que a gente se eduque com relação a isso. Esses hábitos que a gente, durante anos, durante séculos, né, cultivou dentro de nós, é importante que a gente vá deixando de lado. Alguns vícios, né, algo que, de repente, já não é mais necessário na nossa vida. Então, nós temos que fazer isso, começar a eleger gradativamente, né, aquilo que a gente consegue realizar. Muito importante que a gente comece pelo mais fácil, porque senão a gente desanima. Começar por aquilo que a gente tem mais facilidade de realizar. Porque, muitas das vezes, pessoal, a gente não consegue determinados vícios, acabar com ele de um dia para o outro, mas outros a gente já tem mais facilidade. Né? E entender que ninguém foge aos desafios da vida. Nós vamos passar por desafios, constantemente. Somos provados todos os dias. Dá até medo a gente falar isso, né? Mas é verdade. Então, nós precisamos entender que os desafios vão aparecer e que nós temos condição de vencê-los. E nós podemos utilizar aquilo que a gente tem em mão, que hoje é a nossa doutrina. Uma doutrina esclarecedora, que traz para a gente alternativas, esclarecimento. Pensa, hoje a gente tem essa oportunidade. E assim, a gente está chegando no final, né, para finalizar, hoje eu recebi uma frase assim, muito interessante no grupo que eu faço parte, né, do Conselho Gestor. O seu José Faleiro colocou hoje, não sei se por coincidência, né, uma frase bacana, que foi o seguinte: eu tenho tanto a melhorar em mim que não posso me tornar juiz de ninguém. Essa frase. Então, eu queria finalizar o nosso bate-papo, né, a nossa palestra, em cima da hora, olha lá, ó, 20 horas e 5 minutos no meu relógio, hein, Joana? Você viu? Com essa frase, então. Tem 1 minuto só para encerrar. Não, mas eu já encerrei. Eu só vou falar de novo a frase, tá? E vou colocar para vocês. Tenho tanto para melhorar em mim que não posso me tornar juiz de ninguém. Então, a realidade é essa, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvir, agradecer a Casa de André Luiz, que me concede essa oportunidade de falar um pouquinho do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, e voltar a palavra para nossa companheira, coordenadora Joana Dark. É com você, Joana. Obrigada, Edmur. E só ressaltando que coincidências não existe, né? Existe providência. Então, o Sr. José Faleiros colocou a frase que precisava para hoje. Agora nós passamos para a nossa prece, a fluidificação das águas, com a nossa companheira Natália. Antes de você fazer, Natália, o Ricardo vai cantar mais uma musiquinha para nós, para a gente harmonizar novamente, tá bom?
sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas não há lugar pra tristezas em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que te faz chorar. Estou sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair andando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar para tristezas em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando e espalhando a paz. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Fechando os olhos, respirando profundamente, elevando nossos sentimentos, nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus. Vamos então mentalizar, colocar na nossa tela mental o nosso querido Mestre Jesus na nossa frente, de mãos estendidas sobre as nossas cabeças, e seus raios de luz envolvem todos nós, penetrando em nosso corpo, retirando de nós todos os pensamentos negativos, miasmas, desequilíbrios, desconforto, mal-estar, vai desaparecendo. E a luz e o amor, o magnetismo do Mestre Jesus vai nos trazendo uma grande paz, nos tornando leves de todo mal-estar, e agora sentindo esta grande paz em nossos corações, cheios de gratidão. Vamos sendo abraçados pelo Mestre Jesus, nosso amado e querido Mestre. Vamos sentindo essa grande luz, esse amor que envolve todos nós. Continuando ainda abraçado ao nosso Mestre Jesus, vamos rogar a Ele que permita aos bons espíritos que dirigem os nossos trabalhos, que coloquem nos nossos copos de água o remédio, o bálsamo, para a cura do nosso corpo físico e espiritual, para as nossas dores e desconforto. E que os nossos amigos que fazem tratamento na casa possam receber tudo aquilo que vieram em busca, através do merecimento de cada um. E possam levar consigo aquele abraço, aquele amor do Mestre, que foi dado a todos nós.
Senhor Jesus, queremos agora rogar ao Senhor a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos recebendo as bênçãos, as luzes de esclarecimentos das suas mãos misericordiosas, mestre. Todo amparo e misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que recebemos nesta noite. A tuas mãos misericordiosas a nos abraçar, a nos trazer a paz, o conforto, a saúde, a paz. Obrigada, Senhor. Obrigada a todo o grupo de trabalhadores da nossa Casa Sagalina. Obrigada, Edmur, mais uma vez. Gratidão a você por estar aqui conosco. E desejo a todos um feliz ano novo, que vocês possam passar em paz, juntamente com a família, que tenhamos boas vibrações para o próximo ano.